Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 3 de agosto. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, com tudo que é destaque aqui no Parlamento Catarinense. Eu sou Delona Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está o meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Olá, Delona. Olá, quem nos acompanha pela TVA. Lembrando que você pode assistir ao Conecta ao vivo em sinal aberto da TVA na Grande Florianópolis e em Blumenau. Ou ainda no streaming, no canal da Assembleia no YouTube. E o programa Conecta também é transmitido pela rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa o programa Conecta de hoje falando da votação em plenário aqui na Assembleia Legislativa na tarde de ontem, de um projeto de autoria do Governo do Estado, definindo a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, para o ano que vem. É essa lei que estipula quais são as diretrizes, os principais encaminhamentos dos gastos do governo aqui de Santa Catarina. Projeto que foi aprovado com algumas alterações, Marcelo. Isso, foram 3 alterações, para ser mais exato. Alterações em relação ao texto que havia sido aprovado na Comissão de Finanças. E quais são essas alterações? A primeira delas foi a retirada do trecho do projeto que estabelecia que o limite de teto de gastos seria para todos os poderes, judiciário, legislativo e executivo. Com a retirada deste trecho, apenas o Poder Executivo estará sujeito a um limite de teto de gastos. Os demais poderes ficam, digamos assim, livres desse limite. A argumentação dos favoráveis à retirada desse trecho é de que seria uma ingerência do Poder Executivo tentar limitar gastos em outros poderes. Já quem foi contra a retirada do texto argumentava que o limite de teto tem que ser para todos os poderes. A outra alteração foi a retirada da previsão de verbas para as ações desenvolvidas pelo Estado por meio do Plano 1000, um plano desenvolvido entre o Estado e os municípios que prevê o repasse de recursos para os municípios catarinenses. A argumentação de quem era favorável à retirada desse trecho era de que a inclusão dele engessaria o Plano 1000, ao passo de que quem defendia a permanência dessa obrigatoriedade da destinação de recursos na LOA, na Lei Orçamentária Anual, para as ações do Plano 1000, entendia que isso seria uma garantia de que as obras não ficariam paradas, que os prefeitos teriam acesso aos recursos. Por fim, a terceira e última alteração, uma alteração para tentar facilitar a compreensão do projeto que é enviado todos os anos aqui pela Assembleia, a inclusão de gráficos demonstrativos da evolução da receita e da despesa, de tal forma, Delana, que não só os deputados tenham mais facilidade para entender o que o Executivo manda, às vezes você precisa ter uma certa noção de contabilidade para entender os termos do projeto, mas também para a sociedade como um todo, numa tentativa de ampliar a transparência sobre esse projeto mais importante. Transparência, né, Marcelo? Esse projeto foi aprovado ontem, então agora ele tem alguma tramitação ainda? Ele segue para o governo? Como é que fica? Isso já está pronto para ser encaminhado para a sanção do governador. Foi aprovado ontem em turno único e redação final. E agora o governador vai analisar se tem algo a ser vetado, enfim. E provavelmente nas próximas semanas nós vamos saber se ela foi sancionado na íntegra ou se houve algum veto. Esse, então, foi o destaque da votação de ontem aqui no plenário da Assembleia Legislativa e também na tarde de ontem foi empossado um novo deputado suplente aqui na Assembleia Legislativa, no Parlamento Catarinense, Jackson Castelli, que é natural de Quilombo, um pequeno município do extremo oeste catarinense, que assume essa vaga aqui no Parlamento durante 60 dias, no lugar do deputado Ivan Nats, que pediu licença por motivos particulares, Marcelo. Isso, o deputado Jackson Castelli, ele é primeiro suplente da coligação pela qual o deputado Ivan Nats foi eleito em 2018. Na eleição de 2018, o deputado recebeu pouco mais de 10.400 votos. Ontem ele tomou posse, fez um discurso emocionado, falou que a emoção que ele estava sentindo era comparável a quando ele teve os filhos dele e quando ele viu o Inter ser campeão do mundo em 2006. E também falou dos seus projetos, dos seus objetivos nesses 60 dias aqui na Assembleia. Isso, ele destacou bastante que ele veio do município de Quilombo, que é a primeira vez que um representante de Quilombo assume a vaga de deputado aqui na Assembleia Legislativa e reforçou também a importância dos pequenos municípios aqui para Santa Catarina. Ele conversou com a nossa reportagem, você acompanha agora. Todos os municípios são importantes
mas a riqueza ela é principalmente produzida nos pequenos municípios. Claro, ela é levada para os grandes municípios, mas sem o pequeno município, sem aquele homem da roça, com certeza Chapecó, Itajaí, as grandes cidades não seriam a potência que é. Então nós precisamos não apenas levar recursos para as prefeituras, mas nós precisamos ter ações evolutivas, ações que realmente levam desenvolvimento e que façam a região toda crescer junto. É um período eleitoral que a gente sabe que não tem tanta atividade, tantos projetos. Agora pode ter certeza, nós vamos dar o melhor de nós. Esse foi então o deputado estadual suplente Jackson Castelli, que estará aqui no Parlamento pelos próximos 2 meses, atuando aqui na Assembleia Legislativa. E falando um pouco de eleições agora, as eleições estão chegando, são no próximo mês de outubro. Todo o Tribunal Regional Eleitoral, o Superior Eleitoral também já está trabalhando bastante nessa questão e o Tribunal Superior Eleitoral acabou de lançar uma nova ferramenta para acompanhamento das candidaturas. Você pode saber quem é o candidato, qual é a profissão e também, principalmente, quais os recursos que ele tem e está gastando na campanha, Marcelo. Isso é o chamado Divulga Cande Contas, né? Porque é a divulgação dos nomes dos candidatos para todos os cargos que estão em disputa nessa eleição e também as contas que eles vão prestar à Justiça Eleitoral das despesas que eles tiveram, que eles arrecadaram, que eles gastaram durante a campanha deste ano. É uma ferramenta muito interessante, muito fácil de navegar. Lá você vai encontrar a relação de todos os candidatos a deputado estadual, federal, senador, os suplentes, candidato a presidente, candidato a governador e não só os dados pessoais, nascimento, naturalidade, se é solteiro, se é casado, mas os links com informações sobre as redes sociais, o site desses candidatos, o quanto eles estão gastando, o quanto eles estão arrecadando, além, é claro, de informações sobre certidões retiradas, por exemplo, da Justiça e da Polícia, para ver se eventualmente algum candidato tem algum antecedente criminal, algo nesse sentido. Também ali, Deluana, é possível acompanhar a situação do julgamento da candidatura, porque o que acontece? Até o dia 15 de agosto agora, os partidos, federações e coligações têm prazo para apresentar o registro dos seus candidatos. E aí a Justiça Eleitoral fará o julgamento para ver se essas pessoas estão aptas para poderem se candidatar, disputar a eleição. E ali o eleitor vai poder saber se está apto, se foi julgado inapto, se está recorrendo, enfim. É uma ferramenta bem interessante, basta lá dar um Google, né? Divulga Can 2022, Divulga Cande 2022 e a pessoa já vai ser direcionada para o site. Não basta querer ser candidato, né, Marcelo? Tem uma série de regras que as candidaturas têm que seguir, uma série de documentos que é preciso apresentar para concorrer nas eleições. A nossa equipe de jornalismo aqui da Agência de Notícias preparou uma reportagem sobre esse assunto, já está no www.alesc.sc.gov.br. A TVL também preparou uma reportagem, já está disponível no YouTube da Assembleia Legislativa, é só procurar por Assembleia SC. E as nossas redes sociais também vão repercutir esse assunto. E é sobre as nossas redes sociais que a gente conversa agora com o nosso colega Tiago da Luz, que já está aqui com a gente. Boa tarde, Tiago. Olá, Delu. Olá, Marcelo. Boa tarde. Olá, você que está conectado com a gente. Bem, hoje eu quero falar sobre comprometimento social, é o destaque das redes. Nós já falamos aqui sobre o lançamento, né, da 12ª edição do Certificado e Troféu Responsabilidade Social, Destaque SC. E dessa vez nós vamos falar sobre o prazo para inscrições que já está acabando, mas ainda dá tempo. As inscrições terminam no dia 15 de agosto e podem participar desse reconhecimento as empresas públicas e privadas, sociedades de economia mista e organizações sem fins lucrativos que promovam a transparência nas relações institucionais e que tenham comprometimento com o bem-estar da sociedade e da preservação ambiental. A entrega, né, desse certificado e do troféu também será em uma sessão solene no dia 5 de dezembro de 2022. E aí vai ser aqui na Alesc, né? E o site para inscrição é responsabilidadesocial.alesc.sc.gov.br. Lá no nosso Instagram, @AssembleiaSC, tem um vídeo explicativo, né, sobre esse assunto, vale a pena conferir. Eu volto com vocês. Obrigada, Tiago. Reforçando a importância desse projeto que já é realizado aqui pela Assembleia Legislativa há mais de uma década e a gente sempre acompanha muitas empresas com ações muito bonitas, né, voltadas para a preservação do meio ambiente e também nessa questão social, Marcelo, né? Com certeza. Lembrando, dia 5 de dezembro, esse processo todo é finalizado com a realização de uma sessão onde ocorre a entrega do troféu e dos certificados.
Ok, muito obrigada. Então, a gente conversou com o nosso colega Thiago da Luz, falando sobre esse prêmio de responsabilidade social que é promovido aqui pela Assembleia Legislativa e está então com as inscrições abertas. É só preciso ficar atento e procurar também na nossa agência de notícias. Tem também o link, as informações sobre essa premiação. E a Assembleia Legislativa está com um novo projeto aqui em tramitação aqui na casa, estipulando uma nova rota turística das águas termais aqui em Santa Catarina, Marcelo. Nós tivemos neste ano a aprovação de algumas rotas turísticas que já foram transformadas em lei, o caso, por exemplo, do cicloturismo e também do turismo religioso, que nós falamos inclusive ontem. O objetivo agora desse projeto, que foi apresentado pelo suplente deputado Pepe Colasso, é criar uma rota envolvendo municípios da Grande Florianópolis e também do sul do estado, que tem exploração de águas termais, tem balneários, tem termas onde as pessoas podem ir lá se banhar. Por exemplo, Santa Maria da Imperatriz, Águas Mornas, aqui na Grande Florianópolis, São Bonifácio, Pedras Grandes, Tubarão, Santa Rosa de Lima também, onde há um balneário bastante conhecido. É explorar o potencial turístico desses municípios e, ao mesmo tempo, a questão histórica, porque, por exemplo, Luana, Santa Maria da Imperatriz tem esse nome, né, porque recebeu a visita do casal imperial, Dom Pedro II e a Imperatriz Teresa Cristina, lá em 1830 e alguma coisa, né, ou até acho que um pouco depois. E reza a lenda que essas águas fizeram muito bem para a saúde da Imperatriz, enfim, tem outras histórias aí que o pessoal conta a respeito. E tem não só a questão de você ir lá se divertir, né, na água termal, e tem gente que acredita nas propriedades curativas, medicinais dessas águas, mas também a questão histórica envolvendo esses balneários. Isso, e também a questão do relaxamento também que você consegue fazer, né? O turismo todo envolvendo muitas famílias em todas essas cidades que participam desse roteiro. Esse projeto, então, está tramitando aqui na Assembleia Legislativa e a gente acompanha a passagem dele pelas comissões até a chegada aqui em plenário. E na tarde de ontem a gente teve também novidades sobre a CPI do aborto, que vai ser realizada aqui pela Assembleia Legislativa, quando foi aberto um prazo para a indicação dos membros que vão participar dessa comissão parlamentar de inquérito. Nós teremos a abertura desse prazo, já está valendo, são 2 sessões ordinárias e também foi definida a quantidade de vagas a que cada partido ou bloco parlamentar terá direito nessa CPI. O partido PSD e o bloco Novo MDB terão direito a 2 vagas. Os demais partidos e blocos, o PL, o União Brasil, o PP e o PT, além do bloco Republicanos, PDT, PSDB, terão direito cada um a uma vaga. Com isso, a CPI do aborto, quando for instalada, terá 9 membros. Lembrando que isso foi um pedido da deputada Ana Campanholo, assinado por outros 21 deputados e conforme um acordo celebrado entre os líderes das bancadas aqui na Assembleia, esta CPI só será instalada após o período eleitoral. Portanto, após outubro é que ela deve iniciar os seus trabalhos. Qual é o objetivo dela? Um caso que ficou nacionalmente conhecido em junho, uma menina de 11 anos de Tijucas que sofreu um abuso sexual, engravidou, tentou num primeiro momento buscar a interrupção da gravidez permitida por lei, foi negado e, enfim, se criou toda uma confusão e a Assembleia agora vai investigar essa situação muito delicada que envolve essa garota de 11 anos. Sempre com transmissão aqui pela Assembleia Legislativa e cobertura dos nossos canais de comunicação. Mudando um pouco de assunto, agora vamos falar sobre vacinação contra a Covid. Já faz alguns meses que as vacinas estão disponíveis para a população e os dados da Secretaria de Estado da Saúde informam que há uma preocupação em relação ao número de vacinados. No começo, na primeira dose, mais de 6 milhões tomaram as vacinas contra a Covid, mas esse número diminuiu para a segunda dose e ainda mais para a terceira dose, não chegou nem na metade do esperado, Marcelo. Já tem pessoas, por exemplo, mais de 30 anos, que têm direito a uma 4ª dose e muitas não foram atrás. Então, as autoridades de saúde pedem para que todos aqueles que têm condições de tomar a 4ª dose ou a terceira dose, por exemplo, para quem tomou a vacina da Janssen, que é dose única, procurem os postos de saúde. Geralmente, no estado, não há mais aqueles locais específicos para vacinação. Os postos já contam com a vacina. E, além da vacina da Covid, também observar outras vacinas, principalmente recém-nascidos, crianças, cujo esquema vacinal está incompleto. Foi divulgado recentemente, Luana, que de 2016 para cá, a cobertura vacinal nesse público de 0 a 5 anos caiu muito. Sim. O Brasil sempre foi referência nessa questão, poliomielite, sarampo e outras vacinas
nós somos da mesma faixa etária, nós tomamos lá na infância. Naquela época, a meta passava de 90%, chegava a 100% de cobertura vacinal. E agora ela está variando aí 60%, 70%, e isso tem preocupado as autoridades da saúde, porque doenças que nós não vimos, como a poliomielite, sarampo, elas ainda existem e podem atacar as crianças. E reforçando que hoje essas vacinas estão disponíveis nos postos de saúde, algumas cidades mantêm pontos especiais de atendimento na região central, ou seja, está fácil tomar vacina e é importante tomar essa atitude. Lembrando sempre que todos os assuntos que a gente aborda aqui no programa Conecta estão na nossa agência de notícias, no www.alesc.sc.gov.br e também nas nossas redes sociais. O programa Conecta vai ficando por aqui. Você pode acompanhar as informações da Assembleia Legislativa nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, @AssembleiaSC. Uma boa tarde para todos. Continue com a nossa programação.